Então a gente vai continuar a nossa discussão do instinto, né? Que a gente está tentando entender. E a gente então retorna lá na lei de amor. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, a semana passada, quando a gente recomeçou essa discussão, quando a gente então começa a tentar entender o instinto, e ele fala assim, ó, lá no seu início, qual é o nosso início? É isso mesmo, vocês falaram certo, só que vocês falaram baixo. Qual que é o nosso início? Sim. Isso. Então, quando a gente é simples e ignorante, a gente vive o império do instinto. Então, lá ele é extremamente importante, porque lá nesse começo, nós temos que realizar nossas conquistas materiais. Só que é uma coisa que a gente aprende muito cedo na casa espírita, que a gente fala assim, ó, qual é o nosso objetivo? É chegar onde? Perfeição. O que é a perfeição? Não ter isso, não ter... Eles estão falando baixo, né? Acho que eles estão com medo de errar. Gente, então vamos ajudar eles. O que é chegar à perfeição? É conquistar o quê? Pureza dos sentimentos, é conquistar, o que você falou, Zé? Amar em plenitude. Amar em plenitude. Então, na realidade, o espírito perfeito é aquele que já construiu o amor. E quando a gente discute também, a gente diz o quê? Que qual é a nossa verdadeira vida? A gente fala que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Porque o principal para a gente é a compreensão que nós somos espíritos. E que a vida é uma oportunidade, é um momento. Por que eu estou repetindo tudo isso? Porque para que serve o instinto? Para te levar à perfeição. Mas qual é a função prática do instinto? Preservação, conservação de quem? Nossa quem? Corpo físico, ponto final. Parágrafo na outra linha, começa outra história. Então, ó, se eu começar a falar que a verdadeira vida é a vida espiritual, que eu quero ser um espírito perfeito, que vou amar em plenitude, identificando com toda a essência espiritual, para que vai servir o instinto se o instinto tem a função de garantir a vida material? O que vai acontecer com o instinto? Boa noite, vocês estão bem? Está tudo certo? Vocês já chegaram aqui hoje? Eu estou fazendo uma pergunta, gente. Ó, a gente acabou de falar que a função do instinto é a preservação da espécie. Mas qual espécie? Essa que eu estou agora. Né? É a vida material. Eu vou chegar lá na vida espiritual e quero identificar com essa vida, aprendendo a amar em plenitude. Qual vai ser a função do instinto para eu chegar lá? Parabéns. Nenhuma. Quando que o instinto está em função? Só no começo. Aí, o que a gente está tentando elaborar é assim, ó, mas nós temos ainda o instinto funcionando? Temos. Esse é um fato. Agora, em alguns momentos, nós ainda permitimos que o instinto faça o seu domínio? Sim. Então é agora que a gente tem que começar a ficar atento. Porque o instinto, ele me identifica com o começo. Aquilo que está aqui, ó, no princípio. E o meu objetivo é no sentido oposto.
Então, se eu quero espiritualizar, eu preciso prestar atenção com a minha identificação. Porque, caso contrário, eu posso, às vezes, estar fazendo algum esforço que não me conduz ao meu objetivo. Então, tem uma frase conhecida que fala assim, ó, que adianta correr se eu estou indo no sentido errado? Correr só tem sentido quando eu estou no caminho certo. Então, eu preciso prestar atenção, qual a minha pressa? Eu estou correndo com o quê? Eu estou no caminho que eu digo ser o que eu acredito, ou eu estou na contramão daquilo que eu estou falando que eu acredito? Se é que eu acredito. Que a gente tem que definir tudo isso, porque senão fica muito sem sentido algumas coisas. No seu início, o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Bom, isso é uma fala que está no Evangelho. Ele fala que nós vamos precisar sufocar os germes latentes da matéria. Por quê? Qual é a função do instinto? Preservar quem? Então, olha só, se eu permaneço valorizando só a vida material, o que é que vai acontecer? Eu não permito que o sentimento entre em expansão, porque eu permaneço me guiando pelo instinto. Então, isso era muito importante no início, mas após um período de evolução, onde a gente já adquiriu experiência e o senso moral está funcionando, isso perde função. Então, a gente viu semana passada que se a gente guiasse só pelo instinto, talvez a gente errasse menos do que a gente tem errado. Porque, na verdade, compõe o instinto, o orgulho e o egoísmo, porque são necessários à manutenção da vida. Mas aí a gente sai do justo limite e entra no exercício das paixões que nos trazem prazer. E aí começa a nossa dificuldade. Então hoje a gente vai começar a tentar entender então a nossa transição aqui do instinto para esses exercícios que nos trazem prazer, para a gente conseguir avaliar por que a gente está se segurando tanto no instinto. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, e que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Então, num, eu vou agir para a manutenção da vida. No outro, eu vou pensar, combinar, premeditar e deliberar. Então, já não é espontâneo. Eu criei toda uma situação para que aquilo fosse daquela maneira. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência e à percepção das coisas exteriores. Ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, aqui que complicou. Porque tem um instinto? Tem. Ele vai funcionar? Vai. Mas agora, eu já percebo as coisas exteriores, então ele não fica mais sozinho. Porque ao mesmo tempo que ele dita, a inteligência já consegue também fazer a diferenciação. Então aí vai entrar em jogo, olha só, a vontade e a liberdade. Eu posso fazer ou não. Agora, vamos conversar assim só entre nós que ninguém nos ouça. É fácil resistir
aos nossos impulsos instintivos? Não. Por que não? O que é outra coisa que fica muito ligada no instinto? Prazer. O instinto é prazeroso, senão a gente não ia fazer manutenção da vida. Então, como é que eu vou falar assim, ó, esse prazer agora é mórbido, não me serve mais, não me encaminha a nenhuma construção, então eu não faço. O que me impede? Como é que eu faço para resistir a isso? Vontade de falar. Precisa de vontade. Gente, é fácil ter essa vontade. Por que vocês acham que é difícil ter essa vontade? Difícil isso, né? E pensem para as coisas simples da vida, que a gente jura que não vai fazer mais, no outro dia a gente faz de novo. Acho que é porque está ligado ao prazer. Então, porque está ligado ao prazer. Mas se eu entendi que esse prazer é só na hora e que depois ele vira uma tragédia, por que eu insisto? Porque vamos pensar, quais são os prazeres que nos encaminham para o equilíbrio e quais são os prazeres que nos encaminham para o desequilíbrio? E vamos ver onde que a gente avança mais. Onde que a gente faz mais exercício? No desequilíbrio ou no equilíbrio? A gente tem que pensar. E por que eu ainda não consigo dizer não? Porque não é fácil. E agora? Porque se fosse bem fácil, você não acha que a gente já teria feito? Nossa, e se não é fácil a gente abrir mão de prazeres que são tão ligados às coisas do instinto, que são coisas materiais, isso começou a contar a nossa história. O que a gente vai entender? Que nós somos seres o quê? Ligados a quê? Só a matéria. As coisas espirituais ainda representam muito pouco. Então a gente não as identifica ainda como prazer. Então eu preciso sempre estar buscando outras formas de prazer que são passageiros, de curta duração, porém que estimulam a minha sensação de uma forma muito rápida, para que eu possa sentir. E aí a gente faz e depois já identifica o problema e se arrepende. Vocês conhecem a síndrome do regime da segunda-feira de manhã? Toda segunda ele começa. Por quê? Porque a gente arrepende do estrago que a gente fez no domingo. Mas o instinto primitivo é de comer. E a gente não dá conta. Imagina o resto. Então, o que está me segurando nisso? A gente não fala dos mais elaborados, das coisas que vão tentando mais prazer. Então, eu preciso começar a pensar, porque isso faz uma amarra, né? Então, será que se eu sentisse outros prazeres, eu conseguiria abrir mão desse? É mais fácil. É mais fácil? Agora, como é que a gente vai fazer para sentir outros prazeres? Ah, quanta pergunta, né? Muita pergunta num dia só. Gente, mas a gente tem que começar a pensar. Como a gente vai sentir outros prazeres? O que vocês imaginam? O que a gente pode fazer? E agora? Fazer o bem. O bem traz prazer pra gente. Por que a gente não faz mais? Porque o que tá mais latente é a matéria. 90 matéria e 10 espírito. Então, isso fica mais apagado. A Érica está A gente falando? entra muito menos em contato com isso. Praticamente nada, se eu ver. Porque o mundo aqui só tem isso. É a nossa mesma. A Érica está falando que é porque a gente fica muito ligado à matéria. Então, a gente quase que nem registra o que é prazer
espiritual. Então a gente acaba fazendo a opção pelo prazer material. Fala, Tri. E a gente não quer sair da zona de conforto. Para fazer o bem, eu tenho que sair dela. Bom, o Miriam está colocando a zona de conforto. Mas vamos pensar na questão do nosso prazer. Então, só que aí eu vou fazer, o prazer é mórbido e eu vou precisar ficar repetindo. O que vai acontecer com a repetição? Um vício. O vício me liberta ou me escraviza? Aí o que vai acontecer cada vez que eu repetir meu vício? O que vai acontecer comigo? Hã? Culpa. Culpa traz o quê? Remorso. Que mais? Angústia. Tristeza. Depressão. Olha como a gente conhece a lista. Então, o que aconteceu? Eu me joguei na dor. Por que eu preciso de dor? Porque sem ela, eu não me desamarro do vício. Então, às vezes, eu preciso de um grande sofrimento para me proporcionar a oportunidade de experimentar outras formas de prazer. Porque, caso contrário, eu fico só nessa, porque essa é a minha conhecida. Essa eu já vi que dá certo. Nessa eu tenho experiência. E a gente vai repetir isso por muito tempo. E principalmente atrelado a isso, a nossa dificuldade de compreender a vida espiritual. Porque a gente fala que acredita, mas na hora que a gente conversa, a gente vê que a gente tem dúvida. Eu não tenho certeza se é. Então, se eu duvido, eu não vou me dedicar a isso, porque eu não tenho certeza. Então, se eu não tenho certeza, eu vou ficar repetindo aquilo que eu já conheço. Que eu acho também, Lu, que quando a gente entra em contato com essa dor, às vezes, não sei, vou falar por mim, a gente pensa que não é justo, que dói tanto, então eu pelo menos tenho essa dificuldade de entender que eu preciso da dor para poder mudar. E quando chega nesse ponto, você chega até a achar que não é justo, porque está acontecendo isso com você. Também acho. A gente está falando que é tanta dor, às vezes, que a gente passa, que tem hora que a gente acha que não é justo a gente estar sofrendo tanto. Porque, na verdade, a gente não consegue perceber o quanto a gente é apegado à questão material. Então, o sofrimento fica demais. E aí, ao invés da gente pensar, a gente acha que Deus está errando conosco, porque Ele está fazendo algo que nos prejudica e que não está certo dessa forma. Que não precisava me fazer sofrer tanto assim. Por quê? Porque eu ainda não consegui perceber esse ponto. Então, isso traz mesmo um grande desequilíbrio para a gente. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Então, lá no começo, quando era só instinto, era reação espontânea. Mas quando agora a gente já está nessa fase de razão, que a gente elabora, combina os fatos, analisa, delibera, então aí eu passo a ter livre-arbítrio, porque diante da situação, eu posso ou não fazer. Aí começa a entrar a escolha. Mas quando eu começo a ter meu livre-arbítrio e oportunidade de fazer escolhas, entra uma outra questão, chamada responsabilidade. Eu posso fazer, mas aí eu tenho que pensar: o que eu estou fazendo serve para a minha construção, para o meu equilíbrio, ou o que eu estou fazendo acarreta dificuldades? Então aí a gente entra numa outra fase. Por que eu estou insistindo nisso? Porque às vezes a gente insiste numa comparação que não é possível. Porque alguns de nós ainda vivem muito perto de pessoas que são extremamente ligadas a uma primeira fase, ainda que o instinto é pronunciado. A pessoa faz e não se arrepende. Ela faz e fica super bem. Ela não tem peso de consciência, não tem dor de cabeça nenhuma que ela faz.
E aí a gente faz assim, ó, mas eu que fico me esforçando e tem que dar tudo errado, e aí eu quero fazer igual fulano. Não faz pra ser pior para você. Porque nele ainda a coisa funciona de uma maneira espontânea. Ele não se preocupa agora. Mas assim que ele tiver mais maturidade do senso moral, ele também vai se cobrar por essa conduta. Mas na nossa realidade, que a gente já desenvolveu o senso moral, a ponto de buscar o Evangelho de Jesus por vontade própria, algumas coisas não dá mais para a gente aguentar. Porque mesmo que eu faça e tente justificar, a minha consciência não aceita. Por quê? Porque diante daquilo que eu já sei da lei de Deus, ela vai me avisar o tempo todo que eu estou fazendo uma construção contrária. Por isso que quando a gente falou assim, ó, se eu repito, eu caio na culpa, no remorso, na dor, no arrependimento, no desespero, no desequilíbrio, porque ninguém precisa contar. Eu sei que eu estou me desarmonizando com a lei. E eu sei que isso é mal para mim. Ninguém precisa avisar. Eu sinto. Então, a gente não pode se comparar com outras pessoas que às vezes estão num outro momento evolutivo. Porque para elas, algumas atitudes ainda tudo bem. Mas para quem já está com maior maturidade do senso moral, não é mais possível. Então, quando a gente fizer uma comparação, a gente precisa comparar com os espíritos que sinalizam para a gente o Evangelho de Jesus, porque eles são a nossa meta. Não adianta a gente olhar para trás. Então, a gente tem que buscar sempre no objetivo, porque senão a gente tenta permanecer num lugar que não nos comporta mais. Então, ó, lá na Gênesis ele traz o seguinte, ó, o destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da existência corporal, apenas tem necessidades materiais a satisfazer. Com vistas a esta finalidade, o exercício das paixões é materialmente uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Então, olha, nesse começo, esse exercício das paixões foi necessário. Significava a manutenção da vida. A gente precisava desenvolver a inteligência, construir recursos. Só que eu não posso perder de vista que o objetivo é a vida material. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter nascido ser ainda para a vida intelectual. Então, ó, na base de tudo, a gente vai achar o tal instinto de conservação. Por quê? Porque esse instinto é composto pelo orgulho e pelo egoísmo. Só que lá no começo, ele tinha essa liberdade, porque nós não tínhamos o senso moral desenvolvido. Então dava certo. Quando a gente chega nessa fase, que intelectualmente o ser está em conquista, o senso moral funciona, não é mais possível o instinto ficar livre. Por quê? Porque agora nós temos um filtro na consciência que analisa e vai nos auxiliar a perceber o que está fora e o que está dentro. E aí nessa combinação que acontece automaticamente, a gente equilibra ou desequilibra. Então, sem preocupação nenhuma, de qualquer jeito, do jeito que eu tenho vontade, não é mais possível. Então, às vezes a gente usa isso, a gente fala assim, eu queria ser uma pessoa nem aí.
Eu queria ser daquelas que não esquenta a cabeça. Vê se você consegue. Vê se é possível. A gente não consegue. Por quê? Porque isso só é possível para quem tem o senso moral obtuso. Ainda não tem isso funcionando. É muito restrito. Então, para essa pessoa, tudo bem. Para os outros que já têm alguma conquista, essa postura do tô nem aí, do danada não funciona mais. Então, a gente tem que se atentar a esse momento evolutivo para que a gente possa nos auxiliar a construir o nosso equilíbrio. Porque senão, cada vez que eu contrario aquilo que meu senso moral já definiu, eu construo um desequilíbrio para mim. E o desequilíbrio implica em sofrimento. Então, aí a gente percebe, todo sofrimento começou em nós mesmos. Então, não adianta, eu não posso contrariar aquilo que eu já sei, aquilo que eu já compreendi da lei. Eu erro ainda, porque eu não sou perfeito, estou tentando da lei que eu não sei. Mas o que eu sei, eu tenho que agir de acordo com ela. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam. Então, em que fase a gente está entrando agora? No domínio da inteligência. E toda vez que eu abro mão da minha condição de espírito inteligente, eu sofro. Mas o que é ser um espírito inteligente? É ser habilidoso nas contas? É rápido de raciocínio? Não. Espírito inteligente é aquele que constrói de acordo com aquilo que acredita. Então, se a gente fala da lei de Deus, a gente tem que construir no sentido da lei. Isso é usar a nossa inteligência. E aí a gente aciona a razão, a vontade e vai construindo a nosso favor. Então, em que momento que a gente vive hoje? No domínio da inteligência. Mas a gente tem contrariado a nossa inteligência. Sim ou não? Sim. Por que sim? O que a gente faz que contraria a inteligência? É, ou não faz. O que a gente faz ou não faz? Bom, então quando a gente está falando aqui da lei de Deus, a gente conhece a lei de Deus? Pelo menos o básico a gente conhece, né? Então, mas quando a gente fala do perdão, da reconciliação, da abnegação, da bondade e constrói ao contrário, o que a gente está fazendo conosco mesmo? Uma construção contrária à lei que eu já conheço. O que vai acontecer comigo? É isso mesmo que vocês estão pensando. Então, toda essa construção contrária resulta no nosso desequilíbrio. Nisso tudo que a gente vai enfrentando de dor. Mas aí tem como eu falar assim, mas eu não conhecia. Não, conhecer eu conheço. Agora, tem como eu falar, mas eu não tenho vontade de fazer isso? Não. E eu não quero ficar de bem. Foi ele que me provocou. Ele que é chato, eu não quero ficar de bem. E a gente tem assim, olha, tanta dificuldade que a gente fala assim, mas eu vou me rebaixar? Eu vou lá rebaixar o quê? O orgulho? Nossa, que felicidade se eu conseguisse fazer isso, né? Mas às vezes eu ainda não consigo. Por quê? Porque para mim é mais importante manter-me orgulhoso. Então, se eu não começo agora a raciocinar, eu não saio desse lugar comum. Então, quando a doutrina espírita fica falando tanto dessa fé raciocinada, é esse raciocínio que dá trabalho igual da escola. Eu tenho que ler, analisar, pensar, refletir, comparar, porque senão eu não mudo, eu não estabeleço.
a gente fica com a tendência de ouvir e falar assim, então falaram que é assim que funciona, mas quem falaram? E qual a sua opinião sobre isso? Porque eu tenho que fazer aquilo que é racional para mim, a minha verdade. Porque senão, às vezes, o outro fala de uma forma que eu nem concordo. Então, mas falar que é assim, né? Então, a gente vai fazendo aí, não deve estar. Isso não vai dar certo. Eu preciso ter certeza. É assim que eu penso. Eu acredito nisso. Eu já experimentei e deu resultado. Porque senão eu não vou fazer. E se eu não fizer, eu não conquisto. Se eu não conquistar, eu não entro no domínio da inteligência. Eu permaneço nesse império entre o instinto e a sensação. Diga, Tony Carlos. Confesso a você que às vezes eu fico bastante desafiado e bastante confuso com algumas questões. Dá para a gente pensar que o instinto é uma ferramenta de lapidação nossa? Porque a gente tem uma polaridade de existência, a gente não vai para o céu da existência só. Certo? Não vai para o céu da existência. Então, cada vez que você nasce, você está submetido aos instintos novamente. E, obviamente, a cada experiência que a gente tem de vida, né, a cada existência nossa, a gente ganha um pouco de desenvolvimento moral, né, dentro das leis divinas, e até ganha um salto a mais dentro das sensações e possivelmente alguma coisa dentro do sentimento. E você nasce de novo. Você nasce de novo e lá vem os instintos. Né? Os instintos começam a te desafiar, vamos pensar assim. Como a gente, que tipo de pensamento a gente pode ter sobre isso? Porque enquanto a gente estiver aqui, eu acho muito interessante isso que você está colocando. Porque se o instinto não fosse importante, colocar só para dificultar a nossa vida e ver a gente sofrer lutando com ele, não seria uma coisa que um Deus sábio e amoroso. Então, para que o instinto seja colocado nessa força, é porque ele é uma nossa necessidade inicialmente. E ele, como traz o Evangelho, ele é o germe do sentimento. Então, se não fosse ele a nos estimular para exercitar a inteligência e conquistas, nós não chegaríamos lá no sentimento. Então, inicialmente, ele é o que define o nosso desejo de progresso. Então, por isso que ele é tão forte e tão intenso. então você certamente imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem um grau de desenvolvimento, esses instintos eles vão ser menos desafiadores. Você vai passar pela fase do instinto mais brandamente. Eles vão ser dominados. Mais facilmente. Dominados. Ele acaba sendo uma ferramenta realmente de... Eles vão ser dominados. Eu acho que é interessante, mas da maneira como assim eu entendo, o instinto é necessário, como colocou a Luciana, para a preservação do corpo físico. E ainda simples e ignorante, qual é o mecanismo que a gente vai usar para ganho de inteligência? É através das múltiplas encarnações, né? Então, o corpo físico é um instrumento de progresso do espírito, que a gente tem falado. Então, se não houver preservação do corpo físico, não há como o espírito, nessa fase inicial, ganhar conhecimento, porque o corpo é o instrumento de progresso do espírito, né? Então, eu acho que essa questão instintiva, ela só deixará de existir por completo quando o corpo físico não for mais absolutamente uma necessidade por progresso do espírito, né? Agora, acho que para nós é difícil compreender, porque nós ainda estamos muito ligados à questão do corpo físico como nosso instrumento de progresso, né? A gente está muito longe de entender um espírito que não precisa mais do corpo físico para progredir, né? Então, aí acho que a nossa parte da nossa dificuldade, né, nessa conceituação. Então, quer dizer, o reflexo de sucção para uma mais sobrevivente é para a preservação do corpo. Enquanto a gente estiver entre os mamíferos, esse reflexo vai existir, né? E não tem nada de errado. A questão é a construção que a gente faz em cima disso, né? Que são os outros reflexos, que o André Luiz chama de reflexo condicionado. E se a gente voltar no Evangelho, que ele fala, ó, mais evoluído, ele
tem as sensações e as paixões. É o que o André Luiz chama de reflexo condicionado. Aí, mais evoluídos são os sentimentos, né? Mas é o alicerce sobre onde o espírito vai construir as coisas, né? Eu entendi que o destino ele sempre vai ser bom. É isso, ele sempre vai ser bom. Por mais que seja desafiador, ele sempre vai ser bom. Aí, com o passar do tempo, a nossa inteligência, que ele vai começar a se tornar inútil, a gente não vai precisar dele. O instinto em si é sempre bom. Que diz o livro dos Espíritos que o instinto não erra. Mas a gente não pode esquecer que ele é composto de orgulho e egoísmo. E isso traz prazer. Então, quando eu começo esse exercício de prazer, daqui a pouco eu vou repetir a experiência. Não mais para a sobrevivência, mas pelo simples prazer que essa paixão me traz. E nessa repetição, eu aprendo uma forma de prazer que muitas vezes me escraviza uma questão material, mas inicialmente é o prazer que eu conheço. Então, qual é o problema? Quando, imagina o sofrimento, eu já tenho algum entendimento, algumas qualidades que eu poderia estar aqui desempenhando, aqui já uma questão espiritualizada. Mas por conta desse prazer, eu ainda me fixo numa questão muito primitiva e não dou esse passo da minha evolução. Então, se eu não tomo consciência disso, eu mesma fico aqui fixada em prazeres que eu, na verdade, já tenho condições de substituir, de trocar. Porque sem prazer eu não vou ficar. A gente não dá conta. Sem prazer eu não vivo. Quem perde o prazer da vida se mata. E aí você faz uma quebra nesse instinto até. Isso é gravíssimo. Então, olha só que se eu me sinto no mesmo prazer, eu vou pro vício que me mata tanto quanto. Então, olha como começou a ficar um problema. Então, por falta de um prazer mais espiritualizado, eu me coloco no vício que traz um prazer que vai me matar do mesmo jeito. Então, se eu não vou fazendo essa troca, eu não vou caminhando na evolução. Então, eu fico fixada em coisas primitivas que agora vão representar um problema gravíssimo para a minha vida. Aí a gente ganha dor para dar uma ajudinha. A dor é um mecanismo que mostra que hora que você extrapolou um limite que te ajuda a tentar a conhecer de uma forma diferente. Porque sem ela, a gente extrapolaria, nos encaminharíamos para a morte sem perceber. Tá. Essa parte assim, você tem dá um exemplo mais concreto. Tipo, dá pra escutar não? Tá, você tem um exemplo mais concreto, por exemplo, a fome, é um instinto, todo mundo tem fome. Você precisa matar a sua fome. Igual quando você deu o exemplo do leão, que vai lá, come, acabou, ele não vai continuar comendo. Então, a partir do momento que você extrapolou, ainda assim é instinto, aquele prazer que você está sentindo sobre aquilo, ele já deixou de ser instinto, porque o instinto foi primário. Essa segunda parte a gente já não chama mais de instinto, né? O exercício das paixões que a gente está começando a entrar, por quê? Porque nós estamos fazendo agora a transição instinto-sensações. Porque são essas sensações que nos trazem prazer, é que a gente fica repetindo, e a gente tem muito arquivo de memória para isso, então a gente tenta buscar sempre a mesma, e a gente fica repetindo. Só que muitas vezes a consciência já avisou, essa repetição está me fazendo mal, está me escravizando, e eu estou dando conta de sair disso. Oi? O instinto. Usar o instinto para se autodefender ou para agredir, tem diferença, né, lógico? Na verdade, um instinto, ele não pensa em agressão, ele pensa em defesa. Ele quer preservar a vida. Então, se a pessoa não provocar, você não reage. Usa o instinto para revidar com agressividade. Então, mas só quando você é ameaçado.
Então, por exemplo, ó, se a gente ficasse quietinho no nosso canto, o lobo ia ficar lá na floresta. Ele só vem para a cidade porque a gente foi entrando na floresta e acuando o lobo. Aí o lobo ficou tão acuado que ele precisou vir achar comida aqui e aí ele avança na gente. Mas ele, inicialmente, ele não quer nada do ser humano, ele quer ficar quietinho na floresta. Lá com a espécie dele, com os hábitos dele, sem interferir na vida de outro. Ele tem interesse, que o instinto faz isso. Ele não se mete no outro, ele cuida do dele. Quando eu me intrometo, o outro não é mais instinto. Aí é paixão. O que eu tenho não me basta, eu quero o seu também. Olha que pensamento mais humano. Agora que eu escravizei, eu quero mais um. Porque vai que amanhã acaba. Mas agora eu gostei dessa história de mandar escravizar, então eu quero mais um. Então agora eu quero um império só para mim. Sabe por quê? Porque eu aposento cedo, só vou mandar e administrar e busco no fim do mês e vou viajar. Isso é pensamento humano. Bicho não faz isso. Porque bicho é instinto. Né? Quem fica tentando pensar em um jeito de passar a perna, é quem começou a trabalhar uma coisa que a gente chamou de inteligência, que a gente vai ter que pôr outro nome, porque isso não é inteligência, é alguma outra coisa. Entendeu? Mas não é instinto. Então, o que a gente vai perceber? Isso é uma sensação misturada com o prazer da conquista, do poder e do mando, mas não é inteligência. Mas não é instinto. Entendeu? Então, agora a gente entra numa outra fase, que é complicada também, porque a gente vai ver que a gente fica enrolada nela o tempo todo. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança é defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Então, olha, vamos pensar em coisa que na criança tudo bem, mas que no adulto não serve mais. Então, ó, quando eu pego uma criança que ela necessita de alguns cuidados, a gente fala, ai, que absurdo, essa criança precisa ser carregada, a gente precisa cuidar. Ou a gente fala, é normal, natural. E a mesma coisa no adulto, inaceitável. A gente fala que é absurdo, pessoa desequilibrada. Quando a gente vê uma criança que só alimenta de coisinha pastosa, coisa líquida, ela suga, a gente fala, normal, natural. E isso no adulto? Inaceitável. Lá no comecinho, o homem primitivo que matava, atacava às vezes só para buscar o alimento e comia muita carne, normal. O que acontece agora com a gente quando a gente já está fora a medida da carne? A gente é obrigado a passar o ano inteiro escutando a nutricionista falar assim, ó, o bifinho tem que ser tamanhozinho da palma da sua mão. Por que a pessoa dá uma medidinha tão pequititica? A sua necessidade é só isso. Você precisa comprar um boi para no seu freezer, você não precisa do boi. Você precisa de um pedacinho assim. E se bobear, nem desse pedacinho você não está precisando mais. Por quê? Porque tem tantas outras coisas agora. Se você tiver, você vai se equilibrar. Então, aquilo que lá no começo era necessário, agora é totalmente dispensável. Então, dispensável que faz mal. Então, o que a gente percebe? Todo mundo, pelo menos que está aqui nessa sala, 90% vai ter doença de excesso, não de falta. E o que é mais fácil eu achar aqui? Uma carência de vitamina ou excesso de colesterol? Então, um raquítico obeso. Por quê? Porque a gente faz tudo de excesso agora. Por quê? Porque a gente perdeu o limite. Então, ó, só que tudo isso traz sensação de prazer. Então eu fico repetindo. Por quê? Porque a gente busca prazer. Só que eu extrapolei o limite. Então, o que lá no começo
eu precisava, agora é dispensável. E eu acho engraçado que a gente vai perdendo a noção do que é evolução. Porque vocês já escutaram essa história. Eu acho que essas comidas de mercado faz mal. Porque os antigos comiam de tudo e não acontecia nada com eles. Então, eles andavam de bicicleta e a pé para Ribeirão, vai também. Aí você pode comer o porco inteiro, não vai dar nada. A gente vai trabalhar 3 quarteirão de casa, de carro, e quer ter a mesma alimentação de 50 anos atrás. Não tem jeito. Tecnologia chama a gente para uma vida mais intelectual, mas uma vida mais intelectual, com coisa menos pesada, menos bruta, pede outro comportamento do espírito. Então não dá para viver nesse momento comparando a 50, 100 anos atrás. É outro momento, é outra realidade. A nossa necessidade não é mais a mesma, em nada. Então, enquanto eu não entendo isso, eu fico olhando para trás, estabelecendo comparação, porque não dá para comparar. Não tem jeito de comparar aquilo lá atrás. Eu tenho que comparar daqui para frente. Né? Então, até nisso a gente vai ter que conquistar um certo equilíbrio. Mas a gente tem dificuldade. Aí no Obras Póstumas. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, um instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal, o homem é quem o produz, acusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é que o torna mau e pernicioso. Então, até aí estava tudo bem. Funcionava tudo certo. No justo limite, não faz mal nenhum. Mas quando entrou essa história do prazer, da sensação, eu extrapolei o justo limite. E aí, eu tornei isso um mal. Então, Deus não criou o mal, mas eu, pela minha falta de experiência e por repetir a mesma coisa e insistir, é que fui construindo algumas dificuldades. Vamos lá para mim, faz parte do processo evolutivo? Se não fizesse, acho que todo mundo tinha escapado. Agora, o que eu preciso compreender? Que muita coisa faz parte do processo para a gente aprender. Agora, eu não posso usar isso para justificar o resto da minha vida como espírito imortal. Então, porque é assim, eu vou fazer assim, então, por quê? Porque senão a gente não sai disso. Então, eu vou ter que entender que lá no começo isso era importante. Agora, perdeu a função. E tanto perdeu a função que está trazendo a dificuldade. Então, eu preciso conseguir desvencilhar dessa dificuldade e entrar numa outra fase. A fase onde a inteligência é que vai elaborar. Então, quer dizer, eu vou ter consciência e fazer minha escolha. Caso contrário, eu não consigo mais ser só instinto, não vou ficar na sensação. Né? Porque a gente já extrapolou. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é de ser egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe otorgou para a sua conservação. Então estava tudo bem, a gente exagerou e a gente se tornou egoísta e orgulhoso. Tinha outro jeito? Tinha, mas a gente, pelo prazer, a gente fez isso. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que usar para raciocinar. Porque assim, é difícil a gente falar assim, certo ou errado, certo ou errado. Vê o que você está fazendo, em que você se apega e pergunta assim, isso que me norteia, me aproxima da minha essência animal ou da minha essência espiritual?
me deixa preso no monte. Que aí eu vou entender, ó, isso me leva para o meu objetivo ou me segura exatamente no início de tudo. Porque aí eu que tenho que entender. Porque às vezes quem está de fora não vai conseguir pensar por mim. De fora a gente dá uma noção, mas o dono é que sabe melhor. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, para ter a predominância do espírito sobre a matéria, a gente vai fazer aquilo que o Evangelho disse. Eu preciso sufocar o germe latente na matéria para dar chance ao sentimento expandido. Por quê? Porque senão eu não me dirijo à perfeição. Eu permaneço na luta comum em relação às coisas materiais, que ainda são desafio e motivo de sofrimento. Por quê? Porque eu não parei para pensar o que eu quero da vida. Então eu me seguro em questões que muitas vezes quando eu discuto, eu falo, ó, isso não deveria mais ser importante para mim. Mas ainda é. Se ainda é, eu tenho que entender se isso espiritualiza ou se isso me escraviza. E só eu que posso perceber. Aí, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta, ó, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Por que será que ele perguntou isso? Será que a gente vive o predomínio da natureza corpórea? A gente ainda atende muito aos estímulos que vêm da questão material? Praticar a abnegação. Olha que resposta. Simples. É objetiva demais. Gente, o que é praticar a abnegação? Vamos ver o que a gente vai entender disso agora. O que é praticar a abnegação? O que é abnegar-se? Quando a gente fala, eu admiro tanto fulano, ela é uma pessoa tão abnegada, o que ela faz? Ela faz o que, gente? Abre mão dela em benefício daquilo que ela vai fazer. Ela não coloca aquilo que é dela em primeiro plano. E agora? Ele falou que para a gente conseguir vencer, precisa praticar essa abnegação. Então, começar a abrir mão do porque eu, só eu, falou comigo, para mim, comigo, eu. Porque enquanto eu não sair dessa coisa que eu sou o centro de tudo e não começar a valorizar outras questões, eu não consigo fazer esse exercício. E aí a gente entende por que Jesus fez o enunciado da lei assim, ó, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Ele podia ter feito assim, ó, amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Ele sabia que a gente ia fazer confusão. Então ele falou Deus, o próximo, a si mesmo. Que era para a gente entender que se não passar no outro, não serve para nós. Porque não adianta eu ficar falando assim, porque a confusão fica rápida. Aí eu não sei se é amor ou se é egoísmo. Então ele colocou o outro na frente. Porque é nesse exercício da abnegação é que eu vou me libertando dessa escravização que o corpo vai impor. E tem uma hora que a gente fica escravo. Então, assim, é uma realidade? É uma realidade. A gente sofre muito pelas questões materiais, extremamente. Então, é quando a gente compreende essa importância que a gente começa a trocar. Bom, chega. É que assim, tava quase acabando, eu jurei que hoje eu acabava com esse instinto. Mas não vai ter jeito. Falta só um pouquinho, mas tudo bem. A gente termina semana que vem o instinto. Ficou mais ou menos? Está melhorando um pouquinho o instinto? Porque eu acho que a gente precisa ficar de bem. O instinto aí é bom. O que vocês viram que está dando confusão é porque a gente chama de instinto, que a gente está começando a aprender que não é instinto.
É sensação aliada a prazer. Porque sensação pode ser ruim também, mas aliada ao prazer faz a gente buscar uma repetição. Só que como a gente confunde, a gente fala assim, eu busco isso por instinto. Não, por instinto eu pararia. Se eu busco, já é sensação. Por isso que o Evangelho fala o quê? Corrompida sensação. Então, no início é instinto, corrompida sensação, purificado é sentimento. Então, é isso que a gente vai começar agora, tentar entender nossas sensações e o porquê de tantas buscas.